Paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre angelologia. Angelologia, o que é isso? Angelologia é estudo sobre os anjos na Bíblia. Primeiro ponto eu quero aqui abordar sobre a natureza dos anjos. Os anjos, em primeiro lugar, foram criados por Deus, foram criados pelo poder de Deus. A gente não tem data que os anjos foram criados, a gente não tem data. Qual foi a data? Não tem data, porque antes que a gente existisse, eu e os senhores que me ouvem, os anjos já existiam, a eternidade já existia. Então os anjos foram criados por Deus na eternidade. Então a gente não vai ter data que os anjos foram criados. Quem trouxer, quem falar, eu sei a data que os anjos foram criados, isso é heresia, porque você não estava lá no céu no dia que Deus criou, porque a gente nem existia, porque primeiro os anjos existiam e depois nós, os homens, passamos a existir. Segundo ponto, os anjos são espíritos, os anjos são espírito, mas só que no Antigo Testamento, capítulo 19 de Gênesis, como os outros textos vai falar, que eles mesmo sendo espíritos tinham o poder de aparecer em forma humana. Quando aparece para Abraão 3 anjos, sendo que um desses anjos era o próprio Jesus, para fazer a promessa que Sara ia gerar um filho. Então os anjos sendo espíritos tinham poder de aparecer de forma humana. Aí você fala, estou inventando heresia? Não, está escrito na Bíblia que eles podiam ser humano, mesmo sendo espírito. Terceiro ponto, os anjos, eles são imortais. Os anjos não morrem. Os anjos, eles não morrem. Eles são imortais. Lucas capítulo 20, verso 34 e 36. Jesus explica ao saduceu que os santos ressuscitados serão como anjos, no sentido de que não pode mais morrer. Jesus, juntamente com os saduceus ali, os saduceus querendo imprensar Jesus, Jesus falou que aqueles que ressuscitarem, os crentes que vai ressuscitar no grande dia, vai ser como anjos, que não morrem. Os anjos não morrem porque espírito não morre. Então, quem ressuscitar em Cristo não vai morrer mais, ok? Porque será como anjos. Anjos, eles não morrem. Terceiro ponto, já falei sobre a natureza dos anjos, já falei sobre que anjos é espírito, já falei que anjos são imortais, não morrem. Agora, a numeralidade dos anjos. A gente não tem a numeralidade exata de anjos. O texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, 11 diz assim, ó. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos. João diz assim, eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo números era de milhares, de milhões, de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões, milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, de onde disse, ao redor do trono eu ouvi muitas vozes de anjos, mas não dava para contar quantos anjos tinha. Só sei que era milhões e milhares de milhares, dizendo com voz, proclamando com voz forte. Imagine, senhores, ao lado do trono de Deus, milhões e milhões de anjos clamando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E João disse, não dava para contar, que era milhões, milhares de milhares. Então não dá para a gente dizer quantos anjos tem no céu. Isso é heresia. Se alguém falasse, no céu tem não sei quantos anjos, é heresia, porque não dá. João disse que não dava para contar. Como é que vai contar milhões de milhares de milhares? Apocalipse capítulo 5, 11, leia com atenção esse texto. Então, a numeralidade de anjos, a gente não pode dar aqui a numeralidade exata, dizer tem X tanto de anjos no céu, porque a gente vai inventar mentira, porque na Bíblia, capítulo 5, 11 de Apocalipse está a verdade. Não dá, João disse, não dava para contar, que é muitos anjos adorando, oh, glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Anjos não têm sexo. Por exemplo, anjos não tem anjo masculino e nem tem anja. Não tem anjo e nem tem anja. Por exemplo, tem um anjo masculino e tem a anja. Não tem anjo nem anja. No céu tudo é anjo. Todo mundo é anjo. Porque aqui, ó,
Os anjos sempre são descritos como varões, porém, na realidade, não tem sexo, não propaga a sua espécie. Lucas capítulo 20, verso 34 a 35. Lucas capítulo 20, verso 34 a 35. Jesus diz: os anjos não se casam, anjos não se procria. Tem pessoas pregando, pelo amor de Deus, dizendo que no capítulo 5 de Gênesis, acho que é capítulo 5, não, capítulo 6 de Gênesis, os anjos teve relações sexual com os homens e engravidou as mulheres e nasceu, é por isso que nasceu gigante. Irmão, que conversa é dizer que anjos, que são espíritos, quer dizer que o espírito tem relação com o ser humano e nasceu o quê? Nasceu anjas, nasceu anjinho, o que é isso, gente? Então anjos, lá na eternidade não tem anja e nem tem anjo no sentido do sexo masculino. Não tem casal de anjo no céu. Todos são anjos diante de Deus. Quer dizer, todos são espíritos. Espírito é todo mundo a mesma coisa. Não tem anja. Lá no céu não tem anja. Anjos não se casam. Então, esse é um ponto importante, que anjos não têm sexo definido. Anjos são espírito e anjos também não se casam. Lá no céu não vai ter casamento. Quem quiser casar, case agora. Tempo de casar é aqui na terra, porque lá no céu ninguém vai se casar para ter. A anja vai casar com anjo aqui no céu, vai nascer os anjinhos. Não existe isso, tá bom? Que anjos foram criados por Deus, Deus já criou a numeralidade suficiente que ele precisava ter no céu e acabou. Só quem tem poder de criar ou aumentar a numeralidade, só Deus e mais ninguém. Amém? E aí, tudo bem? Outro ponto, a Bíblia aparece como anjos com alguns nomes. Por exemplo, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, conforme você vai ver em Êxodo 33, 14, você vai ver em Êxodo 23, 21, em Gênesis 32, 20, Gênesis 48, 16, e você vai ver aí o anjo do Senhor. Os irmãos observem que quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, anjo do Senhor já está diferenciado. Anjo do Senhor, esse anjo do Senhor era o próprio Cristo. Jesus já estava trabalhando no Antigo Testamento e muitos pensam que Jesus só veio no Novo Testamento. Jesus já trabalhava, mas ele apareceu no Antigo Testamento como anjo do Senhor, porque cada anjo é identificado. Então o anjo do Senhor se refere ao próprio Cristo, ok? A gente tem também o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, que ele, conforme está em Judas 9, que Judas não tem capítulo, só tem versículo, Judas 9 vai dizer que o arcanjo contendeu com Satanás e disse que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, ele respeitou o diabo, o Senhor te repreenda, quando eles ali estavam disputando sobre o corpo de Moisés. No capítulo 12 de Apocalipse, verso 7, vai aparecer o arcanjo Miguel lutando contra Satanás nos ares. Então o arcanjo Miguel, ele aparece como um anjo guerreiro, um anjo que peleja, um anjo que entra em guerra, ok? Arcanjo Miguel, tudo ok. Temos também anjos eleitos. O que é anjos eleitos na Bíblia? Como você lê na Bíblia, o que é anjos eleitos? Anjos eleitos são aqueles que não vieram com querubim que se rebeliou e ficou na glória. Os anjos que ficou na glória com Cristo, Deus, ele passou a chamar de anjos eleitos, porque eles foram glorificados por Deus e eles não podem mais sair do céu, nem tomar a decisão de sair, porque a decisão da escolha foi na época que o querubim se rebeliou. Aqueles que quis vir com o querubim rebeliado, veio os que quis ficar, Deus exaltou e ele se chama anjos eleitos, que são os anjos que não podem mais sair do céu e são eleitos só para Cristo, para adorar e servir a Cristo, ok? A gente também tem aqui os querubins, a gente tem uma classe de querubins no céu. A gente tem uma classe de querubins, de 4 querubins que fica ao lado do trono de Deus, que ele tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de touro. Esses 4 seres viventes que estão ao lado do trono de Deus. São 4 seres que têm as suas faces de animais. Então, cada face dessa representa uma coisa. O anjo que tem
Aí a face de rosto de águia representa rapidez. Rosto de homem representa a sua humanidade. Rosto de leão representa que a força representa a sua rapidez. Rosto de touro, ou conforme alguns textos falam, rosto de novilho, também representando a sua força, representando aí autoridade e garra para vencer. Então vamos lá. A gente tem agora os serafins. Muitas pessoas ficam pregando, dizendo: aqui na igreja está cheio de serafim, tem serafim aí, vai dando glória a Deus. Irmão, dentro da igreja não tem serafim coisa nenhuma. Serafins no hebraico significa ardente. Serafim não sai do céu. Os serafim, ele é anjos adorador que fica no céu. E na igreja não vem serafim coisa nenhuma, rapaz. Para de pregar que vem serafim. Nós temos também o anjo Gabriel. A Bíblia não fala o nome de todos os anjos. A Bíblia vai falar do anjo, vai falar do arcanjo. A Bíblia vai falar do arcanjo Miguel, nome. A Bíblia vai falar do anjo do Senhor, que era o próprio Cristo. A Bíblia vai falar do anjo Gabriel, que esse anjo Gabriel é aquele que apareceu para Maria, quando Maria estava grávida, para dizer para José, para ir para o Egito, que esse anjo era o anjo que levava as revelações de Deus. A Bíblia vai falar dos serafins. Então a Bíblia não vai falar o nome de todos os anjos, fala de alguns anjos, fala do anjo do Senhor, vai falar de Miguel, vai falar aí do Gabriel, vai falar dos serafins, vai falar dos arcanjos. A Bíblia fala o nome de alguns anjos. Enfim, esse estudo básico aqui é só para você ter uma noção, que eu quero que você entenda que anjos não é para se adorar, não se adora anjos. Anjos está para nos servir e para com esse negócio de ficar pregando. Tem anjo aqui, anjo aí na igreja, anjo no grupo das irmãs. Não tem nada disso. Hoje os anjos não ficam na igreja. Hoje os anjos ficam na eternidade. Mas não é impossível um anjo aparecer. Não é impossível. Mas hoje a igreja está vivendo uma época tão difícil que até os dons da igreja sumiu, que você não se vê uma revelação, uma profecia. Quanto mais hoje a gente vai ver anjo. Qual é o grau de espiritualidade que a igreja tem hoje para ter um anjo na igreja? Não está tendo esse grau de espiritualidade. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.